João Santos estava paralisado. Encostado ao batente da porta da sua oficina, observava uma tempestade de couro e cromado a instalar-se na sua tranquila Évora, no Alentejo. Não eram nuvens escuras no céu. Eram 150 motas, 150 vultos que pareciam fundir-se com a sombra, os motores a borbulhar num ritmo ameaçador. Há umas semanas, ou seria um mês. Perco-me nas datas. Bem, não importa. Ele tinha construído um carrinho para a filha de um deles, de um dos líderes. Não pediu dinheiro, não queria holofotes, só queria ajudar. E agora ali estavam eles, a cercar-lhe o negócio, os rostos duros como pedra. Pedro Garcia, ou o ceifador, como era conhecido por quase todos, desceu da sua máquina e caminhou na sua direção. A mente de João girava, as opções corriam como ratos numa gaiola. Gratidão ou vingança? Ele não fazia a mínima ideia. Aqueles segundos, eles mudariam tudo o que ele pensava saber sobre lealdade, respeito e o preço da bondade. O som. O som veio primeiro. Não o rugir dos motores a toda a velocidade, nem gritos. Eram botas. Botas pesadas, passos deliberados, multiplicando-se. Um som que te diz que o chão está a escolher um lado, e não é o teu. João passou as mãos por um pano já ensopado de graxa e suor. Por um momento, quis fingir que não tinha ouvido. Queria simplesmente fechar os olhos e esperar que passasse. Mas depois, o barulho engoliu a oficina, apertando-o de todas as direções. A verdade aterrou, pesada. Isto estava a acontecer agora. O portão estava semi-aberto quando as primeiras motas calaram os motores. O calor invadiu o espaço, trazendo consigo o cheiro a combustível e couro. As sombras amontoavam-se sobre sombras, até que a luz da tarde desapareceu completamente. Homens preenchiam o espaço em frente à oficina, num círculo que se apertava. Coletes pretos marcados com asas e caveiras. Rostos ilegíveis. Posturas calmas de uma forma que parecia ensaiada, perigosa. 150 motards. Não estavam de passagem. Não se tinham perdido. Tinham vindo ali de propósito. João estava colado à parede, ao lado do elevador. O coração martelava-lhe no peito tão forte que ele se perguntava se seria visível através da t-shirt. A boca secou. As ferramentas na parede atrás dele tilintaram quando outra vaga de motas se calou. Contou sem querer. 10, 20, 50. Perdeu a conta antes que parassem. Eram demasiados. O suficiente para apagar a oficina do mapa, se quisessem. O suficiente para o apagar a ele. Este lugar tinha sido o seu mundo inteiro durante anos. Um mundo a falhar, talvez, mas o seu. O chão de cimento rachado, o cheiro a óleo entranhado nas paredes, o rádio que nunca funcionava bem. Ele conhecia cada som que esta oficina fazia. Mas agora estava silenciosa de uma forma que nunca estivera antes, como se percebesse o que o esperava lá fora. João engoliu em seco e tentou respirar. O medo veio primeiro, agudo e imediato, como uma lâmina na garganta. As palmas das mãos suaram. As pernas queriam mover-se, fugir, mas não havia para onde ir. A única saída já estava bloqueada. Sentiu-se pequeno, reduzido a um batimento cardíaco e a uma má decisão tomada a algures no passado. Depois, a confusão rastejou. Por que ali? Por que ele? Não fazia parte do mundo deles. Consertava motores, mantinha a cabeça baixa. Pagava as contas atrasado e a renda ainda mais tarde. Repassou cada conversa, cada favor, cada recusa, procurando o momento em que devia ter cruzado uma linha invisível. Nada surgiu. Isso só tornava a situação pior. O círculo lá fora abriu-se com uma precisão lenta. O movimento era sutil, mas absoluto. Abriu-se um caminho e por ele caminhou um homem, cuja presença mudou o ar. Era mais alto que a maioria, mais largo, os passos sem pressa. O cabelo grisalho nas têmporas, a barba bem aparada.
Os olhos percorreram a oficina uma vez, sem perder nada, e depois fixaram-se em João. Era ele, Pedro Garcia. A maioria das pessoas conhecia-o apenas como o ceifador. Poucos usavam o seu nome verdadeiro, e menos ainda o diziam em voz alta. Para João, ele sempre fora algo completamente diferente. Não um amigo, nem bem família, mas uma figura paterna esculpida por lições duras e lealdades ainda mais duras. O homem que lhe tinha ensinado a reconstruir um carburador e a calar a boca quando o silêncio era mais seguro. O homem que o tinha tirado de problemas uma vez e se certificara de que ele compreendia que não haveria segunda vez sem consequências. Pedro parou a poucos metros. De perto, os anos mostravam-se, linhas profundas cortadas à volta dos olhos. Cicatrizes contavam histórias que ninguém lhe pedia para repetir. Cheirava a fumo e metal. Quando falou foi baixo, quase gentil. João, disse, como se fosse um velho hábito. O som do seu nome aterrou mais pesado do que qualquer ameaça. O medo mudou, reformulou-se. A confusão aguçou-se. Se Pedro estava ali, aquilo não era aleatório. Era deliberado. Era pessoal. João abriu a boca, depois fechou-a. As palavras pareciam perigosas. Acenou em vez disso, um pequeno e instintivo gesto de respeito. Pedro olhou para lá dele, para a oficina, para o elevador, para o motor semi-acabado, à espera de peças que João ainda não podia pagar. Um lampejo de algo atravessou-lhe o rosto. Não raiva, nem pena. Reconhecimento. Estiveste ocupado, disse Pedro. João forçou-se a respirar. O pulso trovoava-lhe nos ouvidos. Queria perguntar qual era o motivo daquilo. Queria dizer que não entendia. Queria lembrar Pedro de velhos favores, de velhos laços. Nada parecia certo. Os homens lá fora observavam sem se mexerem. Uma parede de músculo e paciência. Não estavam ali para negociar com João. Estavam ali porque Pedro os tinha trazido. A antecipação superou o medo, o suficiente para magoar. O que quer que fosse aquilo, não iria terminar com um simples aviso. Pedro não tinha vindo com 150 homens para falar do tempo. Pedro aproximou-se baixando a voz. Pareces um homem à espera de mais notícias, disse. A mandíbula de João apertou-se. Não sei por que estás aqui, disse, odiando o quão fraca a sua voz soava. Pedro estudou-o por um longo momento. O silêncio estendeu-se, pesado e deliberado. Lá fora, alguém riu uma vez, curto e sem humor, depois parou. O mundo reduziu-se ao espaço entre os dois. Já pensaste como as coisas começam? Perguntou Pedro. Não os grandes momentos, mas os pequenos, aqueles que não notas até serem grandes demais para parar. João não respondeu. A mente acelerava. Cada instinto gritava que aquela conversa era à beira de algo que ele ainda não conseguia ver. O medo pulsava novamente, mas agora estava emaranhado com outra coisa. Curiosidade. Um pavor aguçado pela sensação de que a sua vida estava prestes a mudar, concordasse ele ou não. Pedro endireitou-se e virou-se ligeiramente, gesticulando para os homens lá fora. Estes tipos não acordaram um dia assim, disse. Nem eu, nem tu. João sentiu o peso das palavras a assentar nele. A oficina parecia menor, as paredes mais próximas. O seu sonho de manter aquele lugar vivo, de se manter à tona, de repente sentiu-se frágil, como vidro sob pressão. Pedro olhou de volta para ele e, pela primeira vez, não havia suavidade nos seus olhos. Apenas resolução. Antes de chegarmos ao que aconteceu a seguir, disse Pedro, a voz firme. Precisas de entender como chegamos aqui. João sentiu a mudança então no fundo do seu estômago. O que quer que Pedro estivesse prestes a pedir, o que quer que estivesse prestes a revelar, não era apenas sobre um trabalho ou um favor. Era sobre um sonho a morrer, sobre algo construído do zero, sobre uma força que transformava o desespero em irmandade e nunca o largava. O que Pedro diria abalaria João até o mais íntimo. Mas primeiro,
A história de como um sonho a morrer se tornou uma força imparável de irmandade. Ainda há 3 semanas, ou talvez fosse um pouco mais, a memória falha-me nestes detalhes. Foi tudo tão rápido e intenso. O mundo de João Santos era mais pequeno, mais silencioso e balançava à beira do colapso. Tinha 34 anos e, na maioria dos dias, sentia-se mais velho. A oficina em Évora era a sua herança e o seu fardo. Uma caixa de cimento estreita que cheirava a óleo, ferrugem e velhas promessas. Outrora, fora um local movimentado, ruidoso com clientes, risos e motores que significavam dinheiro. Agora arrastava-se tal como ele. Trabalho honesto era o que todos diziam sobre João. O tipo de mecânico que só consertava o que estava avariado e cobrava o que era justo. Era uma reputação que lhe rendia respeito, mas exatamente zero perdão do banco. Vivia por cima da loja, num quarto apertado que retinha o calor no verão e o frio no inverno. Nenhuma separação entre trabalho e vida. Nenhuma fuga. O seu casamento não tinha sobrevivido a essa realidade, nem as suas poupanças. Todas as noites terminavam da mesma forma. Graxa nas unhas, dores nas costas e uma pilha de contas por abrir à espera na secretária, como acusações silenciosas. Naquela noite não foi diferente. João estava sozinho sob as luzes fluorescentes, apertando o último parafuso de uma carrinha velha que já tinha visto melhores décadas. O rádio murmurava, baixo e distante, no fundo. Limpou as mãos, verificou as horas e calculou quantas horas tinha trabalhado em relação ao que ganhara. A matemática nunca melhorava. Fechou o capô e virou-se para a secretária, onde os envelopes estavam espalhados em pilhas desiguais. Renda, água, luz, fornecedores de peças, avisos finais, escondidos por uma linguagem educada. Olhou para ele sem abrir mais nenhum. Havia um limite de más notícias que um homem conseguia absorver num dia. João esticou a mão para o interruptor da luz. Foi aí que ouviu o estrondo. Baixo, pesado, familiar na forma, mas diferente no peso. Rolou primeiro pelo chão, depois pelas paredes. Um som que não pedia atenção, mas a tomava. João congelou, a mão ainda a centímetros do interruptor. Ele conhecia motas. Sabia a diferença entre alguém a passar e alguém a parar. O motor calou-se. Seguiu-se um silêncio, espesso e deliberado. João exalou lentamente e virou-se para o portão da oficina aberto. Uma Harley Davidson estava parada lá fora, preta mate, imponente mesmo em repouso. O condutor desceu uma perna longa e ficou de pé, tão alto que a moldura da porta parecia encolher em resposta. Pedro Garcia entrou sem hesitar. 1,93 m de altura, ombros largos, uma cicatriz a descer pelo lado esquerdo do rosto, pálida contra a pele curtida. O seu colete ostentava as marcas inconfundíveis dos motards, não por ostentação, mas porque ali pertencia. A maioria das pessoas atravessava a rua quando o via. Alguns trancavam as portas, outros desviavam o olhar e fingiam não ter reparado. João não se mexeu, não porque não tivesse medo, mas porque não sabia o que mais fazer. Pedro parou a alguns passos dentro da oficina e deixou os olhos ajustarem-se à luz. Percorreu o espaço, as ferramentas, a carrinha semi-reparada, as contas na secretária. Nada na sua postura sugeria urgência. Nada na sua presença sugeria segurança. A suspeita de João disparou, forte e rápida. Homens como aquele não entravam em oficinas a lutar por acidente. Vinham com problemas, e os problemas sempre custavam mais do que pagavam. "Vais fechar?" perguntou Pedro. João acenou com a cabeça. "Quase." Pedro olhou para a mota, depois para João novamente. O seu olhar demorou-se procurando, medindo. De perto, o rosto cicatrizado carregava um peso, mas não era raiva o que se via por trás dos seus olhos. Era outra coisa. Algo que João não conseguia identificar. "Preciso da tua ajuda",
disse Pedro. Os ombros de João ficaram tensos. Lá estava. Ele esperou pelo truque, pela ameaça, pela alavanca não dita. Nenhuma delas veio. Não é para mim, continuou Pedro. A sua voz baixou ligeiramente, como se as palavras em si carregassem risco. É para minha filha. Aquela frase aterrou de forma errada. Não ameaçadora, não transacional, mas humana. João hesitou. Esperava a intimidação. Não esperava isto. Pedro mudou o peso do corpo. Um movimento subtil que traía desconforto. Chama-se Ana, disse. Tem 18 anos. João ouvia agora. A suspeita ainda presente, mas amortecida, substituída por uma atenção cautelosa. Ela tinha 7 anos quando aconteceu, continuou Pedro. Acidente de carro, um condutor bêbado. Chocaram de frente. Fez uma pausa, a mandíbula apertada. Ela não anda desde então. As palavras eram secas, mas o esforço para as manter assim era visível. Pedro desviou o olhar por um momento, os olhos fixos numa mancha no cimento, como se fosse algo sólido a que se agarrar. Ela cresceu rodeada de motas, disse. Passeios, rallies, oficinas como esta. Viu-as toda a vida. Liberdade sobre 2 rodas. Vento, barulho, movimento. Ele abanou a cabeça uma vez. Agora está presa numa cadeira. João sentiu algo mexer no peito. A empatia rastejou. Indesejada, mas inegável. A carrinha que usamos, disse Pedro. Funciona, é segura, é acessível. A sua boca apertou-se. Ela odeia. Diz que parece uma prisão. Diz que se sente a ver a vida através de um vidro. A voz de Pedro quebrou na última palavra. Apenas uma fratura, rapidamente controlada, mas o suficiente. Ela não pede muito, disse baixinho. Nunca pediu, mas disse-me uma coisa no mês passado. Ele engoliu em seco. Disse que só quer sentir-se viva. João não interrompeu. Não conseguia. É aí que entras, disse Pedro, finalmente encontrando os seus olhos novamente. Quero que lhe construas algo. Um mini carro à medida, baixo, estável, algo que ela possa conduzir com comandos manuais. Algo que ela possa conduzir sozinha. O pedido pairava no ar, pesado e improvável. João olhou para ele. De todas as coisas que esperava ouvir, esta não estava na lista. Não uma extorsão, nem um favor, nem uma ameaça disfarçada de cortesia. Um pai a pedir a outro homem para o ajudar a dar um pedaço de liberdade à filha. Sei que não é simples, disse Pedro. Sei que não é barato, e sei que podes dizer que não. João olhou para o homem à sua frente. Realmente olhou desta vez. Além do colete. Além da reputação. Além do medo que tinha surgido no momento em que a mota apareceu. O que ele viu foi exaustão. Amor desgastado por anos de desamparo. Um homem endurecido, reduzido a uma única necessidade. Ele não conseguia forçar a situação. A suspeita desvaneceu-se. A empatia tomou o seu lugar, seguida por algo mais profundo. Ligação. João pensou nas contas na sua secretária. A loja mal a sobreviver. O risco de dizer sim a um projeto que poderia arruiná-lo se corresse mal. Pensou em Ana, uma rapariga que tinha visto o mundo a mover-se sem ela. Pedro esperou, sem pressão, sem ameaças, apenas um pai parado numa oficina, a pedir ajuda que não conseguia encontrar em mais lado nenhum. João acenou com a cabeça uma vez, lentamente. Ele não fazia ideia de que aquela decisão, tomada numa oficina silenciosa ao fim da tarde, traria um exército à sua porta. João não respondeu imediatamente. A oficina parecia menor depois que Pedro fez o pedido, como se as paredes se tivessem inclinado para ouvir. Os olhos de João desviaram-se do homem e pousaram na secretária, no caos familiar da sua vida exposta. Avisos de atraso, um ecrã de telemóvel rachado a vibrar com outra chamada perdida.
um recibo de um compressor que tossia mais do que funcionava. Ele não podia dar-se ao luxo de aceitar um projeto de paixão. Não podia dar-se ao luxo de trabalhar de graça. Mal conseguia manter as luzes acesas. Passou a mão pelo cabelo e exalou lentamente, tentando acalmar o barulho na cabeça. Dizer sim significava risco. Dizer não significava segurança, pelo menos a ilusão dela. Ele tinha aprendido da maneira mais difícil que as boas intenções não pagavam a renda. Então, os seus olhos captaram a fotografia. Estava enfiada no canto da secretária, gasta nas pontas. Uma menina de 12 anos com os seus olhos e um sorriso torto. Sofia, a sua filha. Vivia com a mãe agora, noutra vila. João via-a aos fins de semana, quando o dinheiro da gasolina e o orgulho permitiam. Este ano não tinha conseguido pagar o presente de aniversário dela. Disse-lhe que estava atrasado, retido no envio. Ela disse que não havia problema. Isso tinha magoado mais do que se ela tivesse ficado zangada. João olhou de volta para Pedro. A comparação atingiu-o de repente, dura e inegável. Vidas diferentes, escolhas diferentes, a mesma dor. Um pai em frente a outro homem, a tentar descobrir como dar aos seus filhos algo que o mundo tinha decidido reter. A tentar consertar o que não podia ser consertado com força ou dinheiro. A decisão assentou no seu peito antes que a mente pudesse contestar. Eu faço, disse João. Pedro não se mexeu. Não sorriu, apenas ouviu. Mas não posso prometer nada de chique, acrescentou João. Vou construí-lo seguro. Vou construí-lo direito. É tudo do que posso garantir. Pela primeira vez desde que entrara, os ombros de Pedro desceram uma fração. O alívio brilhou no seu rosto antes de o fechar novamente. Isso é suficiente, disse. A partir daquela noite, a oficina de João não mais dormiu. Trabalhava depois do horário, depois durante toda a noite, alimentado por café barato e uma teimosia. Jazz tocava baixinho no rádio, constante e imperfeito, um ritmo que acompanhava o trabalho. Esboçava desenhos nas costas de faturas e manuais antigos, apagando e redesenhando até que a ideia começasse a tomar forma. Não um brinquedo, nem um artifício, mas algo real, algo que pudesse carregar peso e dignidade. Passava as manhãs em sucateiras, as mãos negras de graxa, enquanto procurava peças que ainda tivessem vida. Colunas de direção, chassis, qualquer coisa que pudesse ser cortada, retrabalhada, renascida. Recorreu a favores que já tinha esquecido que tinha, trocando trabalhos de travões e reconstruções de motores por peças e, por vezes, a paciência. Argumentava com fornecedores, negociava, improvisava. A construção lutava com ele a cada passo. Os comandos manuais personalizados demoraram 3 tentativas até parecerem certos. A direção precisou de modificações para reduzir a resistência sem sacrificar o controlo. O assento teve de ser moldado, ajustado uma e outra vez, até que apoiasse sem prender. Cada solução revelava outro problema. Cada problema ameaçava levá-lo para além dos seus limites. À noite, sozinho sob as luzes a zumbir, João pensava em Ana, uma rapariga que observava o movimento à distância. Pensava em Sofia, nas coisas que queria dar-lhe e não podia. Pensava na liberdade, em como as pessoas a davam por garantida tão facilmente até que ela desaparecia. Faíscas voavam enquanto soldava até tarde. O cheiro a metal quente agarrava-se à roupa. Copos de café vazios multiplicavam-se na bancada. O seu rosto ficou mais encovado de exaustão, mas as suas mãos mantiveram-se firmes. Aquilo já não era apenas um trabalho. Era uma promessa. Pedro começou a aparecer 2 vezes por semana. Nunca ficava muito tempo, nunca pairava. Ficava de lado, com as mãos nos bolsos, a observar o progresso com uma intensidade que quase chegava à reverência.
A sua exterior duro rachava um pouco mais a cada vez. Fazia perguntas não sobre prazos ou custos, mas sobre detalhes. Como os comandos se sentiriam, quão baixo o assento ficaria, quão rápido poderia ir sem ser perigoso. Com o passar das semanas, falava mais. Contou a João sobre o humor de Ana, seco e afiado, herdado dele, sobre como ela desenhava pores do sol de memória, porque chegar a um bom miradouro nem sempre era possível. Sobre como queria ser artista. Como assinava os seus desenhos com uma pequena asa no canto. Falava da sua força, o tipo de força que vinha de aprender cedo que o mundo não se dobrava facilmente. Ela odeia que a tratem com pena, disse Pedro uma vez, enquanto observava João apertar um parafuso. Odeia mais do que a dor. João acenou com a cabeça. Ele entendia isso. Uma noite, à medida que a construção se aproximava da conclusão, Pedro quebrou o silêncio com uma pergunta que claramente estava à espera. Estás a dar-lhe algo que os médicos disseram que ela nunca teria? Disse. Por quê? João não olhou imediatamente. Apertou o último fecho. Depois pousou a chave com cuidado. Porque alguém devia, disse. A resposta pairou ali, simples e despojada. Pedro não respondeu. Não precisava. Momento, aqui tenho de parar a história um segundo. Juro-vos que esta situação toda, com o Pedro e a sua filha, e a tal reputação de o ceifador, era honestamente uma das coisas mais estranhas que me aconteceu. Eu, João, um tipo que só queria consertar carros e que nunca pensou em ser um herói de filme de ação, a meter-me nisto. Quem me dera que me tivessem avisado antes. Quero dizer, um líder de um grupo de motards temido a entrar na minha oficina a pedir para construir um mini carro para a filha, parecia coisa de filme americano de série B, não é? Na minha terra, na pequena Évora, as pessoas só falavam de quem vendia os melhores queijos ou de quem ganhava o jogo da bola. Não de o ceifador a pedir um carro para a filha. Lembro-me de pensar, estou metido numa confusão das grandes. Aquela imagem dele, todo durão, a falar com uma voz quase embargada sobre a filha. Era tão contrastante com tudo o que eu ouvia sobre estes grupos. Confesso que, por vezes, ainda hoje me pergunto se fiz a coisa certa. Se deveria ter pensado mais nas contas, na minha própria situação precária. Mas sabeis como é, há coisas que simplesmente se sentem certas, mesmo que a razão grite o contrário. Por outro lado, o medo estava sempre ali. A tal fragilidade de sentir-se bem, mas estar a afundar-se. É uma corda bamba, uma montanha russa de emoções. Mas pronto, é a minha vida. Ou o que sobrou dela depois de tudo isto. Vamos voltar à história, porque o melhor, ou o pior, ainda estava para vir. 3 semanas depois daquela conversa, o minicarro estava pronto, no centro da oficina. Amarelo vivo, a cor favorita de Ana, Pedro tinha mencionado distraidamente, sem saber que João o tinha guardado na memória. A pintura captava luz e parecia brilhar. Os comandos manuais eram suaves, responsivos, afinados com precisão. O assento encaixava como se sempre tivesse pertencido ali. Cada aresta foi verificada, cada sistema testado e retestado. João recuou, a exaustão a atingi-lo numa onda pesada. O corpo doía. A sua conta bancária estava mais magra do que nunca. Mas o orgulho atravessava tudo, limpo e inegável. Ele tinha construído algo que importava. Nenhum deles sabia o que aconteceria quando Ana fizesse a sua primeira viagem. Pedro chegou pouco depois do almoço. Desta vez, não veio de mota. Conduzia uma carrinha simples e prática e estacionou-a com cuidado, como se o momento lá dentro importasse demais para ser apressado. João observava da porta da oficina enquanto ele saía, contornava a carrinha até ao lado do passageiro e abria a porta com uma gentileza que não combinava com a sua reputação. Ana emergiu lentamente.
A primeira impressão de João não foi a cadeira de rodas. Foram os seus olhos, escuros, alertas e muito mais velhos do que os seus 18 anos tinham direito a ser. Olhos que tinham aprendido cedo a medir a desilusão antes que ela chegasse. Ela era miúda, o cabelo escuro preso de forma solta, os ombros quadrados como uma armadura que usava por hábito. Olhou para a oficina, depois para João, depois para Pedro. "É isto?" perguntou, os braços cruzados apertados contra o peito. "Outro projeto de caridade?" As palavras eram afiadas, ensaiadas, uma defesa aprimorada ao longo de anos de sorrisos bem-intencionados e promessas vazias. João não estremeceu. Aproximou-se e agachou-se ligeiramente para ficar ao nível dela. "Não há caridade", disse ele calmamente. "Apenas pensei que talvez gostasses de conduzir." Ela bufou, pouco convencida, e avançou uns metros sozinha. O seu olhar varreu o espaço casual, reservado, pronta para descartar o que quer que estivesse lá dentro. Perspectiva de Ana. E depois vi-o, aquela cor amarela. Foi o que me chamou a atenção primeiro. Não era um amarelo infantil, daqueles de brinquedo que as pessoas dão a crianças com necessidades especiais. Era um amarelo vivo, forte, sem desculpas. O mini-carro estava ali, no centro da oficina, linhas limpas, perfil baixo. Era inconfundivelmente real. Não era um brinquedo, não era uma segunda intenção. Congelei. Os meus braços relaxaram. Prendi a respiração por um segundo. A seguir, o meu rosto mudou. Eu não o controlei. Eu senti a incredulidade desaparecer, as defesas que construí durante anos a desabarem. O que a substituiu foi o espanto, puro e sem filtros. Sorri. Não um sorriso educado, nem um sorriso cauteloso para agradar. Um sorriso genuíno e completo que parecia não ter sido usado há anos. "Isso é meu?" perguntei. A minha voz de repente instável. Eu nem sabia que a minha voz podia soar assim. O Senhor João acenou. "Construiu para ti." O meu pai estava atrás de mim, em silêncio. As suas mãos estavam cerradas tão apertadas que os nós dos dedos estavam brancos. O Senhor João ajudou-me a mudar com cuidado para o banco do condutor. Movi-me com uma eficiência que a prática me tinha dado, mas as minhas mãos tremiam quando me sentei. Ele explicou os comandos manuais lentamente, claramente, deixando-me testar a resistência, a resposta. Ouvi com atenção, os olhos a pairar entre os comandos e a porta aberta da oficina, como se tivesse medo que o momento pudesse desaparecer se eu pestanejasse. O meu pai permaneceu recuado. Não pairou, não falou. Ele apenas observava com a mandíbula travada, os olhos a brilhar. "Quando quiseres", disse o Senhor João. Envolvi as mãos no volante. Girei a chave. O motor ganhou vida, suave e constante. O som não era alto, mas era o suficiente. Inspirei fundo como se tivesse acabado de emergir depois de estar debaixo de água. Avancei os comandos suavemente. O carro rolou lentamente no início, centímetro a centímetro, como se o mundo precisasse de tempo para entender o que estava a acontecer. Os pneus atravessaram o limiar da oficina e a luz do sol espalhou-se pelas minhas mãos, pelo meu rosto, pelos meus ombros. O vento levantou os fios de cabelo soltos. Eu ri. Não um riso contido, nem um riso cuidadoso. Um riso que veio direto do meu peito, surpreendido e incontrolável. Pressionei um pouco mais. O carro ganhou velocidade. A minha gargalhada seguiu, agora mais alta, mais livre. Pela primeira vez desde que tinha 7 anos, eu estava no controlo. João sentiu a visão embaciar. Não limpou os olhos, não se importou. Olhou para Pedro e viu a mesma coisa espelhada ali. O homem que aterrorizava estranhos estava ali, imóvel, as lágrimas a traçarem linhas limpas no seu rosto cicatrizado. Ana deu uma volta, a confiança a crescer a cada segundo. Voltou a rir,
um som tão puro que parecia reescrever o ar à sua volta. Conduziu até que a alegria ardeu brilhante, e ainda mais brilhante, até que transbordou dela e não deixou nada para trás. Quando finalmente estacionou, não se mexeu. Passaram-se 20 minutos. João encostou-se à bancada, sem dizer nada. Pedro permaneceu onde estava. Ninguém a apressou. Ninguém se atreveu a quebrar o momento. Ana ficou sentada com as mãos no volante, os ombros a tremer, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto, mas sorria através delas. Esqueci-me, disse finalmente, a voz mal audível num sussurro. Esqueci-me como era a sensação de liberdade. Pedro avançou lentamente com cuidado, como se estivesse a aproximar-se de algo sagrado. Esticou a mão para a carteira, tirou-a com as mãos a tremer. João levantou uma mão. Não, disse. Pedro olhou para ele confuso. Diz o preço, disse. Custe o que custar. João abanou a cabeça. Deixa-a apenas desfrutar, disse. Isso é pagamento suficiente. Pedro encarou-o por um longo momento, depois acenou com a cabeça uma vez. Não houve palavras, não eram necessárias. João pensou que tinha sido o fim da história, enganou-se. Aquele momento de bondade estava prestes a ecoar muito para além daquela oficina. O eco começou silenciosamente. Ana conduzia todos os dias. No início, era apenas a volta do quarteirão, depois mais longe, depois para todo o lado que podia. O mini-carro amarelo tornou-se uma extensão dela, uma declaração que ela se recusava a manter privada. Filmava pequenos vídeos no telemóvel. Mãos nos comandos, cabelo apanhado pelo vento, risadas a irromper no meio de frases. Publicava-o sem estratégia ou polimento. Apenas a verdade. As pessoas repararam. A comunidade motard local reparou primeiro. Motards, que a tinham visto a observar à distância durante anos, de repente viram-na a mover-se, a dominar a estrada à sua maneira. Comentários inundaram os vídeos, crus e imediatos. Quem construiu isto? De onde veio? Como é que ela está a conduzir? O meu primo pode ter um destes? Ana respondia a alguns. Pedro respondia a outros. A história saiu peça por peça, despojada de drama e ego. Um mecânico em Évora, uma pequena oficina, sem contratos, sem patrocinadores, sem pagamento exigido, apenas um homem que construiu algo porque importava. Pedro contou a história completa numa reunião do clube. Não embelezou. Não precisava. Falou de forma clara, como homens como ele faziam quando a verdade era suficiente. Falou do rosto de Ana quando viu o carro, da sua risada, de João a recusar o dinheiro, da forma como ele tinha dito. Deixa-a apenas desfrutar. A sala ficou em silêncio. Depois as perguntas começaram. Não sobre custo, nem sobre logística, mas sobre o homem. A notícia viajou como sempre fazia naquele mundo. Rápida, direta e impossível de parar. Outros capítulos ouviram. Primeiro Alentejo, depois Lisboa, depois Porto. Diferentes clubes, a mesma reação. Respeito, curiosidade, uma compreensão partilhada de um código que não precisava de explicações. Um detalhe importava mais do que todos os outros. João não tinha pedido nada. Enquanto a história ganhava asas e atravessava fronteiras, João voltou ao trabalho. A oficina regressou ao seu ritmo habitual. Mudanças de óleo, trabalhos de travões, motores que tossiam antes de cooperar. As contas não pararam. A renda não ficou mais fácil. Preocupava-se com as mesmas coisas de sempre. Não consultava muito as redes sociais. Não via os vídeos de Ana, a menos que ela os mostrasse pessoalmente. Então as visitas começaram. Uma mota parava, um condutor entrava. Grande, silencioso, ilegível. João Santos? Perguntavam. João acenava, cauteloso. O homem apertava a sua mão uma vez, firme e deliberada.
Depois virava-se e partia sem outra palavra. Aconteceu novamente no dia seguinte e no outro, rostos diferentes, a mesma pergunta, o mesmo aperto de mão. João não entendia. Assumia que estava ligado a Pedro de alguma forma, alguma cortesia tácita que ele não tinha merecido. Não pensava muito nisso. A confusão cedeu lugar à sobrevivência. Tinha a renda para pagar, peças para encomendar, um compressor que parecia que podia morrer a qualquer minuto. Ele não fazia ideia de que se tinha tornado uma lenda numa comunidade que raramente esquecia a bondade ou o desrespeito. Nos bastidores, o tom era diferente. Pedro fez as chamadas ele mesmo. Os presidentes dos capítulos atendiam porque conheciam a sua voz e confiavam no seu julgamento. Contou a história novamente, cada vez reduzindo-a ao essencial. Um homem ajudou a sua filha quando ninguém mais conseguia. Não se exibiu, não lucrou, apenas apareceu. Devemos-lhe, disse Pedro. Vamos mostrar-lhe o que a Irmandade significa. Não houve debate, apenas logística. Falaram de rotas, horários, números. Quem podia ir? Quem lideraria? Quem ficaria atrás? O acordo foi rápido e sólido. 150 motards. O suficiente para ser inconfundível. O suficiente para ser sentido. O plano era simples. Convergiriam. Não para intimidar, não para tomar, mas para dar. Para garantir que um mecânico entendesse que algumas dívidas eram pagas antecipadamente e outras eram pagas na íntegra. Ainda assim, a tensão pairava sobre a ideia. Évora não estava habituada a esse tipo de presença e João Santos não estava habituado a lá atenção alguma. Quando 150 motards aparecem sem aviso, o contexto não viaja tão rápido quanto os motores. Às vezes, quando não conseguia dormir à noite, pensava no meu avô, na maneira como ele sempre dizia: confia apenas naqueles que te mostram, não naqueles que prometem demais. Ele falava dos vendedores na feira de Évora, mas agora eu entendia de outra forma. O fato de ter recebido aquela visita inicial do Pedro, um homem com aquela reputação, mas que me abordou com tanta vulnerabilidade, era algo que o meu avô teria percebido. O Pedro não prometeu. Ele mostrou a sua dor. As outras ofertas que estavam a chegar, os apertos de mão silenciosos. Comecei a perceber que havia uma linguagem para além das palavras, e não era necessariamente a que eu esperava. Aquele silêncio que os precedia, a forma como eles simplesmente apareciam e se iam, como uma maré que vem e volta. Fazia-me pensar que a lealdade e o respeito, às vezes, eram expressos de formas que o meu mundo normal nunca compreenderia. E eu estava no meio dela. João Santos. A voz de Pedro Garcia ressoou pela oficina e pela rua, firme e sem esforço. Não era alta, mas não precisava ser. Cada homem presente ouviu-o claramente, e cada pessoa a observar por detrás de janelas e portas. João estremeceu ao ouvir o seu nome proferido assim. O seu pulso martelava. A sua mente ainda estava pronta para o impacto, para consequências que ele ainda não entendia. Há umas semanas, continuou Pedro, dando um passo lento em frente, fizeste algo que mais ninguém faria. A mão de João apertou a chave. A sua mandíbula cerrou-se. Deste a minha filha a vida de volta. As palavras atingiram-no de lado. Não era o que esperava. Nem perto. Não pediste dinheiro, disse Pedro. Não pediste reconhecimento, não pediste nada. João sentiu todos os olhos da multidão sobre ele. A confusão passou-lhe pelo rosto, nua e desprotegida. Abanou a cabeça ligeiramente, como se estivesse a tentar acordar. No nosso mundo, continuou Pedro, isso é raro. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquela afirmação assentar. Isso é sagrado. Um murmúrio ondulou pela multidão. Não era ruído, era um acordo tácito. Pedro levantou uma mão e fez um pequeno gesto. 2 motards avançaram, carregando um saco pesado. Puseram-no suavemente no chão de cimento à frente de João
e recuaram sem uma palavra. João olhou para ele. Abre-o, disse Pedro. João hesitou, depois agachou-se e abriu o fecho do saco. Prendeu a respiração. Lá dentro, empilhado e embrulhado com uma limpeza implacável, estava dinheiro. Mais dinheiro do que ele alguma vez vira num só lugar. As suas mãos começaram a tremer quando esticou a mão para dentro, os dedos roçando o papel que parecia irreal. De cada capítulo que ouviu a história da Ana, disse Pedro, para ti. João não conseguia falar. A boca abriu-se, mas nenhum som saiu. Levantou os olhos, arregalados, procurando nos rostos algum sinal de que aquilo era um erro. São 50.000 euros, acrescentou Pedro calmamente. Sem condições. A visão de João embaçou. Fechou o saco lentamente, como se movesse demasiado depressa, pudesse desaparecer. Pedro levantou a mão novamente. Outro motard avançou e colocou um pequeno molho de chaves na palma trêmula de João. O edifício ao lado, disse Pedro. Teu. Oficina expandida. Paga. Os joelhos de João fraquejaram. Aguentou-se na borda da bancada, a respiração irregular, o peito apertado. A oficina balançava lá à sua volta. Isto não é caridade, disse Pedro, a voz firme. Isto é respeito. Pedro encurtou a distância e pousou uma mão pesada no ombro de João. O toque estabilizou o quente e sólido. És da família agora, disse Pedro. Precisas de alguma coisa. O que for, tu ligas. Virou-se ligeiramente e gesticulou para os homens que os rodeavam. Esta é a tua família. Algo dentro de João finalmente cedeu. O medo que governara a sua vida durante anos rachou e derramou-se em lágrimas que ele não se preocupou em esconder. Cobriu o rosto com uma mão e soluçou, os ombros a tremer. Naquele momento, cada noite tardia, cada sacrifício, cada falha silenciosa invadiu-o de uma só vez. Pensou em Sofia, nos aniversários que perdera, na vergonha que carregava como uma segunda pele, em como estivera sozinho durante tanto tempo sem o admitir. Pedro inclinou-se ligeiramente. Homens bons são raros, disse baixinho. Nós protegemos os nossos. E naquele momento, João compreendeu. Não estava lá a ser cercado. Estava a ser adotado. A formação dissolveu-se como uma respiração contida finalmente libertada. Os homens avançaram. Já não eram uma parede imponente, mas uma maré de indivíduos, cada um carregando o seu próprio peso, a sua própria história. Mãos estenderam-se. Um aperto de mão transformou-se noutro. Apertos firmes que demoravam mais do que a cortesia exigia. Seguiram-se tapas nas costas. Depois, braços envolveram João em abraços breves e desprotegidos que lhe tiraram o ar do peito. Vozes subiram à sua volta, sobrepondo-se cruas, sem polimento. Os meus filhos têm paralisia cerebral. O meu irmão está numa cadeira depois de um acidente. Vi o meu velho perder a loja depois de fazer a coisa certa demasiadas vezes. Não eram confissões proferidas para simpatia. Eram afirmações de factos, prova de terreno comum. João ouviu, atordoado, enquanto pedaços das suas vidas surgiam em fragmentos. Perda, lealdade, sacrifício que nunca chegava às manchetes. Apercebeu-se então que estes homens entendiam o custo de escolher os outros em vez de si mesmo. Entendiam o que significava apoiar a família quando teria sido mais fácil afastar-se. A oficina encheu-se de movimento e som. Risos cortaram a tensão anterior. Alguém deu um tapa nas costas de João, forte o suficiente para o fazer cambalear. Outro pressionou uma garrafa fria na sua mão sem perguntar. O ar mudou de reverência para calor, de espetáculo para comunidade. Então uma nota de motor familiar atravessou o barulho. Cabeças viraram-se. O minicarro amarelo entrou em cena, brilhante contra a rua abafada, movendo-se lenta, mas confiantemente pela multidão. Os motards afastaram-se sem que lhes fosse pedido,
Smiles a alargar-se enquanto Ana passava por eles como se pertencesse ali, porque pertencia. Parou ao lado de João e desligou o motor. Por um momento, ninguém falou. Então, os aplausos vieram, espontâneos e altos, mas Ana abanou-os com um pequeno sorriso. Com cuidado, aceitou a ajuda, transferindo-se e ficando de pé com o apoio das suas canadianas. Não foi fácil. Não foi rápido. Foi deliberado, merecido e firme. Esticou a mão para uma pequena mochila e tirou uma folha de papel dobrada. João pegou nela com as mãos a tremer. Era um desenho. Ele, curvado sobre uma bancada de soldagem, faíscas a voar em arcos de luz congelados. As linhas eram confiantes, intencionais. No canto, escrito com cuidado, estavam 3 palavras. Meu herói. João emocionou-se novamente. Ana olhou para ele, os olhos brilhantes e inabaláveis. Deste-me a minha liberdade, disse. Agora tu tens a tua. As palavras assentaram profundamente, fixando-se em algum lugar permanente. À medida que o momento abrandava, outro homem avançou. Mais velho, curtido. Estendeu a mão. Chamo-me Tomás, disse. Sou empreiteiro. João apertou-a automaticamente. Estamos a renovar o edifício ao lado, continuou Tomás. Sem custos, equipamento de primeira. Não o vais reconhecer quando acabarmos. Antes que João pudesse responder, outra voz interveio. Eu tenho uma distribuidora de peças de automóvel, disse um homem acenando uma vez. Preços de atacado para toda a vida. Outro avançou, mais jovem, confiante. Marketing é a minha praia. Site, redes sociais, anúncios locais, eu trato disso. As ofertas não paravam. Empilhavam-se silenciosamente, eficientemente, como tijolos a serem colocados com cuidado. Não caridade, mas infraestrutura. Não uma esmola, mas uma fundação. João estava ali, oprimido, mal conseguindo processar a dimensão do que se desenrolava. Não era apenas dinheiro, não eram apenas presentes, era uma rede a fechar fileiras à sua volta. Uma família construída não por sangue, mas por princípio. Olhou em volta para os rostos, homens duros suavizados por um propósito partilhado, e sentiu algo mudar dentro dele. Pela primeira vez em anos, o futuro não parecia uma ameaça. Parecia aberto. E hoje, sinceramente, nem sei. Às vezes, penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, quando a insônia me ataca e as velhas preocupações rastejam de volta, penso que cometi um erro. Provavelmente foram ambas as coisas. É assim a vida, não é? Nada é assim tão linear ou perfeito. As coisas complicam-se e mesmo quando há um final feliz, ele vem sempre com um peso. Mas uma coisa é certa, a minha oficina está viva. Eu estou vivo. E a Sofia e a Ana, elas são as pontes para um mundo que eu nem sabia que existia. Não é um fim de conto de fadas, mas é a minha história. E isso, de alguma forma, é mais que suficiente. Será que alguma vez vou entender tudo o que aconteceu? Duvido. Mas já não preciso. Já não estou sozinho.